Olá! Hoje aqui gravando mais uma vez e com duas novidades. Primeira, não mudamos de estúdio, né? Mas o estúdio mudou de endereço. E tá a coisa mais linda, gente. A gente vai deixar até o link lá no final pra galerinha acompanhar, né? E seguir o pessoal aqui da Olhar Cínico. Segunda novidade estamos gravando hoje em duas. Eu e a Andreia. E por quê? A gente precisa adaptar a agenda, né, Deia? De vez em quando. Dezembro é um mês bem complicado pra gente na clínica. As pessoas estão saindo de férias. E aí a gente teve que dividir, né? Então, hoje tá gravando eu e a Andreia, uma sequência de 3 programas, onde vamos falar sobre autoestima, autoabuso e autocompaixão. Isso. Então, é isso, gente. Vamos dar início aqui. Prazer estar com vocês de novo. Prazer aqui. Então, a gente vai iniciar aí o assunto, que é um assunto muito falado. Muito pedido nas redes, né, Deia? Porém, pouco conhecido, né? Por mais que se fale de autoestima, eu acho que eu sempre, você sabe, né? Sempre sou na íntegra, né? Então, vamos lá. O que significa autoestima? Eu acho muito legal a gente entender. Algumas pesquisas que eu fiz colocam que realmente teve estudos de 1960 e tal, e que realmente ainda não definiram. Tem algumas vertentes que falam que autoestima é um sentimento. Tem algumas vertentes que falam que é uma questão de comportamento. Então, eu acho assim, é importante a gente colocar para as pessoas o que realmente é autoestima. Eu vejo por aí, e muito, que se fala que autoestima é só a aparência física. E aí, Lucy, o que você acha? Não. Tá muito longe, né, Deia, de ser só aparência física. Então, quando as pessoas chegam no consultório, geralmente elas chegam, tô com autoestima baixa. Sim. E aí elas falam do nariz, do corpo, do cabelo, né? E não é isso. Não é isso, Não né? é só isso. Não é só isso. Isso faz parte. Faz parte. Eu faço uma conta muito rápida, obviamente, não é uma conta precisa. Mas de 100% da autoestima, eu colocaria que 10% é relacionada a realmente aparência física. Exato. O resto é relacionado a muita coisa. Então, eu acho que é legal a gente destrinchar a importância da autoestima para a saúde mental, para que as pessoas tenham esse conhecimento, porque muito se fala e pouco se conhece. E a autoestima, né, é o que você pensa sobre si mesmo, né? E não o que o outro pensa e diz sobre você. Isso. Eu coloquei aqui na íntegra, né? Eu coloquei assim. A autoestima corresponde à valoração intrínseca que o indivíduo faz de si mesmo em diferentes situações e eventos da vida, a partir de um determinado conjunto de valores eleitos por ele como positivos ou negativos. Olha que interessante, Lu. Tem muito a ver com a maneira como eu entendo que é a bagagem que ele tem, né? Bagagem de conhecimento. De conhecimento. E a gente entende que a autoestima, ninguém nasce com a autoestima. A autoestima, os pais, eles têm, na verdade, como que eu falo? Não é obrigação, na verdade. É o direcionamento, né, da criança em relação à autoestima. Muita gente fala assim, você tá linda, você tá maravilhosa. Então, não é assim que a gente faz com que as crianças entendam o que é autoestima, entendeu? É sempre a questão do que a pessoa acha dela e entender e direcionar. Então, as pessoas colocam assim, não, mas aí a gente fala, repete, ele é lindo, 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 e a gente está trabalhando a autoestima. Não é isso, de forma alguma. Então, eu entendo que a gente precisa falar sobre autoestima de uma maneira mais sensata, né? Não levando em conta só a questão, porque a gente já sabe que, chegando à pré-adolescência, já na adolescência, a autoestima é algo que realmente pesa. Então, eles veem as tribos, uma pessoa que, sei lá, se destaca na turma, ou uma pessoa que tem uma condição financeira diferenciada. Então, acha que aquelas pessoas são melhores do que ela. Mas a autoestima está muito na questão do olhar que eu tenho sobre mim. E isso, os pais são responsáveis por esse direcionamento inicial. Sim. Mas depois, na vida adulta,
Somos nós que somos responsáveis. Odeia, mesmo porque o padrão muda, né? Conforme a gente vai, conforme a sociedade vai mudando, o padrão de beleza também vai mudando. Sim. Então, assim, na nossa época, era muito legal, era muito bonito ver aquelas mulheres, né, cheias de curvas, né, aquelas roupas, a gente usava aquelas calças, calça semi-bag. Nossa, montins hoje. Né? Olha como muda, né? Então, assim, o padrão vai mudando. Então, se você não tem esse direcionamento de quem você é, ao invés de o que você, né, você é bonita. Não, mas quem é você? E o que você gosta? E o que você gosta. Isso. Porque senão a criança ou adolescente, ela vai seguir esses padrões. Sim. Né? Eu, por exemplo, nunca tive muito problema com a minha autoestima. Né? Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Isso é importante. Eu sempre soube. Né? Então, eu vim de uma educação onde os meus pais apontavam muito isso. Né? Quem é você? O que você gosta? O que você quer. Então, tinha questão, na minha infância, de cabelo, né? Então, eu tenho cabelo crespo, a maioria das pessoas tem o cabelo liso, mas eu gosto do meu cabelo crespo. Sim. Né? Então, tem tudo isso. Hoje, até por conta das redes sociais, né, Deia? Então, demais. Cara, você começa a ver, com certeza, você já atendeu um adolescente que, eu queria ser igual K-pop lá, aquela pessoa lá da Coreia, que não tem costela. K-pop. Não tem costela? Não sabia disso, gente, meu Deus do céu. Sério que eles não tem? afinam. Pra quê? As meninas, algumas afinam, elas são bem magrinhas, né? Então, algumas até tiram a costela para ficar com aquele corpo. Então, hoje eu recebo adolescentes no consultório que aquele é o padrão de beleza ideal. Então, mas é justamente... Mas a gente também não pode esquecer que os pais, às vezes, a gente coloca a profecia, né? Então, meu filho tem que ser magro, ou tem que ser X, ou tem que ser Y. A questão da profissão, do direcionamento. Sim. Então, é muito... os pais acabam meio inferindo nas crianças e nos adolescentes o que eles têm que ser. E não aquilo, porque é uma simples pergunta. O que você quer? O que você gosta? A criança ou o adolescente fala assim, e aí, mãe ou pai, tá bonito? Ao invés de falar, tá lindo, o que você acha? Você gostou? O que você achou dessa roupa? Ou o que você achou do seu trabalho? Ou o que você achou de qualquer outra coisa, de um filme, de uma comida? Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não ficar inferindo os nossos padrões nos nossos filhos. Entendeu? Então, uma formação da autoestima, obviamente, tem já de primeira os pais. Obviamente, a sociedade, ela está inserida o tempo todo, porque a criança não fica numa bolha dentro de casa. Ela vai para a escola, ela lida com os amiguinhos, ela lida com os professores, né? A adolescência, depois, é a mesma coisa, é uma turma aqui, outra turma aqui. E na vida adulta, a pessoa vai para a faculdade ou também é inserida no mercado do trabalho. Então, tem várias pessoas de várias maneiras. Então, obviamente, eu lembro até Erickson falando, nossa faculdade, hein? Erickson falando... Foi lá em 2002 agora. Meu Deus, você não precisa falar que faz tanto tempo. Erickson sempre dizia que a questão da formação da identidade, né? O adolescente, principalmente, ele sempre vai querer buscar a identidade dele. Então, ele vai buscar no meio onde ele vive, dentro de casa, às vezes até mesmo numa aula com um professor. Então, a gente precisa tomar cuidado de sempre fazer a pergunta. O que você gosta? É importante você definir aquilo que é bom para você e não deixar que a sociedade defina. Porém, a sociedade está aí. Então, a gente tem, sei lá, vamos falar só a característica externa, né? A pessoa ficou bonita com tal roupa, ficou bonita com tal tênis. Claro, gente, a gente também não pode esconder que existe uma sociedade capitalista por trás, e infelizmente é assim que todos nós vivemos, mas que aquilo é um acessório, não define quem ele é. Você. Isso. Você entendeu? Eu entendo que é bem desse jeito, Lucy. Então, e a mesma coisa, eu estava estudando e tem muito essa questão na TCC, que a gente sempre fala, né, Lucy, das nossas crenças nucleares. A crença de desvalor, a crença de desamor, a crença de
de desamparo. Então, obviamente, essas crenças elas são desenvolvidas na infância pelos nossos pais e cuidadores próximos, né? Então, algumas falas que são muito importantes, tipo, você não faz mais que a sua obrigação, você fez isso, não presta, isso é horrível, você não consegue fazer melhor. Você entendeu? Então, isso, obviamente, fica marcado, eu vou falar da minha maneira, no DNA emocional, obviamente que aquilo pode não causar um impacto muito grande. Só que na adolescência e na vida adulta, aquela vozinha fica lá. E, obviamente, em algum momento, quando a pessoa é desafiada, aquela voz que a gente diz que é uma voz demandante, ou a voz de pais disfuncionais, vem e a pessoa... Isso é tudo padrão de pensamento, gente. Não é voz ligada à questão de esquizofrenia, nada. Mas são padrões de pensamentos. Então, as pessoas ficam... realmente, eu não vou conseguir. Eu não vou entrar. Eu não vou prestar um vestibular porque eu não sou bom bastante. Então, essa voz demandante, que é um padrão de pensamento que foi desenvolvido na infância, ela vem na adolescência e já na vida adulta. E se realmente a pessoa não trabalhar isso, Lucy... Ela acaba por confirmar, né? Todas essas crenças, elas vão confirmar. E outra, uma coisa que eu percebo bastante, quando elas vêm com essa crença, elas não sabem aonde elas pertencem. Sim. São pessoas que não se sentem inseridas em nenhum lugar. Sim. Por quê? Olha, isso é feio, isso não pode, né? Lá com os nossos cuidadores. Mas é aquilo que eu quero, é aquilo que eu gosto, é ali que eu me sinto bem. Então, a pessoa, ela cresce... E hoje você vê até pessoas mais velhas. Sim. Fala, cara, eu não pertenço a esse lugar. Ou eu não consigo fazer isso. Eu não dou para isso. Tipo assim, isso não é para mim. É uma frase que a gente ouve muito. Aquilo que é para você, quem define é você, Lucy. Não é a sociedade, não são os seus pais, ou um parceiro, ou uma amiga. Aquilo que é para você é teu, é você que vai definir. Não é as outras pessoas. Então, é importante que a gente aprenda a se escutar. E no trabalho terapêutico, obviamente, a pessoa vai lá, fala qual é o problema, e eu pelo menos, sempre direciono. Você está escutando o que você está falando? Vamos lá, repete. Ou eu repito para a pessoa. E muitas pessoas falam assim, poxa, eu nunca tinha percebido que eu pensava dessa maneira sobre mim mesmo. Então, autoestima não é só a aparência, é a autorrealização. Lucy, se você quer, sei lá, ir para a China, ou você quer atravessar o Canal da Mancha, você entendeu? É você que quer, não é o outro que vai ditar se você pode, se você não pode. É você, Lucy. Então, tanto os adolescentes, e você vê isso muito precocemente nas crianças, viu, Lucy? Porque eu deixei de atender crianças, mas quando eu atendia criança, eles já vinham com a limitação. E quando você perguntava, então, mas quem te disse isso? Foi meu amiguinho, ou foi minha professora, ou foi a minha mãe ou o meu pai, ou a minha avó ou o meu avô. Eu não posso. Sempre vem de um lugar onde ela confia muito, né? Sim. Então, assim, vem de um lugar acolhedor. Vem da escola, vem do amigo, pessoas vem da de segurança, né? Pessoas de segurança. Então, são pessoas que representam para aquela criança uma certa autoridade, um certo conhecimento. Eu acho que em outros episódios a gente já falou sobre isso, da repetição de ciclos, né? O quanto uma base, né, é importante. Então, a criança, ela forma um modelo mental sobre ela, sobre o outro e sobre o mundo. Então, é muito importante se questionar. Mas meu filho não entende. Direciona ele a entender. Você entendeu? É importante... Ou ele não entende o que você quer estar falando, isso, né? O que é? Sim. Ele não está entendendo. Entendeu? É importante a gente ensinar as crianças a se autoquestionar. Né? Meu amigo vai, sei lá, pular da ponte. Você quer pular da ponte? Né? O que você entende que isso pode acontecer? Não é porque o outro vai fazer que você tem que fazer. Você entendeu? Então, é importante a gente direcionar a criança, adolescente e até mesmo adulto. Né? Então, a gente tem muitos, como que a gente fala?
externamente, a gente tem muitos exemplos, e até mesmo nas redes sociais, o que você tem que fazer, o que você deve fazer. E, gente, imposto, né? E é importante a gente falar que a gente não tem nada contra as redes sociais, Lucy. E nada contra procedimentos estéticos, e nada Nada. contra vestuário. Nada. Contra nada. Sim. O que acontece é, eu estou fazendo isso para... Né? Tem a ver com autoestima? Tem. Mas assim, não adianta eu estar bem por fora... E por dentro... E por dentro eu tô... Porque a autoestima, é o que você falou, Sim, 90% é de dentro para fora. Sim. É de dentro para fora. O que eu penso sobre mim, o que eu quero. Quantas pessoas deixam de fazer alguma coisa porque a sociedade dita que não é o correto? Você entendeu? Eu até marquei aqui, tem 3 crenças, né? Então, que eu coloquei aqui como a forma como você se enxerga é resultado da sua história de vida, na qual você foi criado, criando uma visão de si mesma e pode estar distorcida da realidade ou não. Sim. Se eu me sinto um fracasso, logo eu me esquivo de situações desafiadoras. Sim. Então, aí a gente entra nos estilos de enfrentamento, né? Então, ou eu resigno, ou hipercompenso, ou eu paraliso. Então, né, a esquiva que você disse aí. Então, lembra aquela voz interna, aquela voz demandante, eu sou um fracasso. Você não vai conseguir. E tem uma outra coisa, a comparação, Lucy. Vamos lá. A comparação é um grande inimigo da autoestima. Então, o outro conseguiu em menos tempo, né? Então, ele é melhor do que eu. Ou, a comparação a gente entende que já vem do berço. Sim. Entre irmãos. Ô filho, você tem que seguir igual a sua irmã ou o seu irmão. Ele fez isso bem antes de você. Olha a carga que você está depositando nessa criança. Sim. A comparação. Ou, o teu primo conseguiu. Entendeu? Ou, olha, uma pessoa da sua idade consegue. Então, é uma carga muito grande que você joga na pessoa que não tem um repertório cognitivo e nem emocional para poder distinguir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Lembrando a neurociências que o cérebro, ele não distingue aquilo que é real do irreal. E aí? Se você chegar e falar assim, ô Lucy, que fracasso, hein, Lucy? Cara, você não conseguiu fazer isso, Lucy. Cara, qualquer pessoa consegue, Lucy. E aí, como que fica? Se você não tem uma autoestima boa, se você não tem essas informações, né? Então, Sim. assim, eu não vou funcionar no mesmo tempo que você. Não. Eu não tenho o mesmo tempo, eu não tenho a mesma percepção, eu não tenho a mesma história de vida. Você entendeu? Eu acho que as redes sociais é um lugar muito maravilhoso. Mas as pessoas acabam assumindo alguns papéis que elas chegam lá e falam assim, então, faça isso em 1 minuto, faça aquilo em 2 minutos, ou siga os meus passos. Gente, eu acho que é muito válido. Tem coisas que realmente são válidas. A Ana Beatriz fala isso, né? Isso. Ela fala isso. Eu acho que são passos que são válidos. Mas, assim, a partir do momento que eu não conheço o meu tempo e os meus limites, eu acabo, como que fala? Passando por cima daquilo que eu entendo que seja importante para mim. E aí, a partir do momento que eu acabo reforçando isso e repetindo isso se torna um padrão. Então, o outro é melhor, né? O outro tem mais competência do que eu. Aí eu começo a ter aquelas frases já taxadas. Isso não é para mim, né? Eu não sou bom nisso. Me sinto inútil. Me sinto um fracasso, né? Fora que a gente também tem que entender, por exemplo, lidando com a aprendizagem, que tem pessoas que têm transtornos que não são conhecidos, né? E hoje se fala bastante do TDAH. Existe? Claro que existe. E se uma pessoa descobre um TDAH tardio, muitas coisas lá na idade escolar ou até mesmo na adolescência acabaram ficando para trás porque ele não conseguia, ele não tinha isso. E depois que ele descobre, e a gente vê vários depoimentos, nossa, foi uma liberdade. Então a gente não pode... A pessoa não se culpa mais. A pessoa não se culpa mais. Culpar. Mas você percebe que quando é descoberto qualquer tipo de transtorno de uma maneira tardia, a bagagem é muito grande. O estrago foi muito grande, Lucy.
Até recuperar isso. Até recuperar. Se é que recupera. Se a pessoa acha que ela é boa o bastante para recuperar. Porque ela ainda tem essa crença, né? É um estigma que ela carrega. Então, que é muito será que pesado. eu consigo Sim. ainda? Dá será tempo? E tem aquela questão, o tempo já passou. Já passou. Já era o tempo. Então, eu entendo que falar sobre autoestima é algo muito importante, Lucy. Só que é pouco dito, né? Realmente na essência do negócio. A essência, Lucy. Porque todos nós temos uma essência, né? Todos nós, como diz na terapia do esquema, temos o nosso adulto saudável e a nossa criança feliz. Só que a gente tem as outras crianças que protegem as crianças vulneráveis. A criança vulnerável que a gente tem. Aquela criança machucada, aquela criança que sofreu várias coisas. E é ela que vem à tona quando ela que vem à tona. Quando a gente fala de autoestima, é ela que vem à tona, né? Claro, porque ela está vulnerável, Lucy. Quantas vozes ela ouviu de que ela não era boa? Ou principalmente quando uma criança, por exemplo, que tem TDAH logo na infância, não consegue aprender matemática, não consegue aprender português, ou possa ter outro problema. Você não presta para nada. Você não faz certo. Você vai virar um burro, né? Você não vai ter uma profissão boa. Você vai morrer de fome. E aí? Como é pesado isso, né? Sim. A criança se esquiva, fica quieta. Afinal de contas, é uma figura de autoridade que está falando isso para ela. Isso guarda. Só que essa voz, ela vai perdurar, né? Até a idade adulta, adolescência. E vai, obviamente, se perpetuar para o resto da vida. Eu coloquei aqui alguns pilares da autoestima para a gente falar um pouquinho. Ótimo. Autoconceito, como eu me trato. Isso. Né? Autoconceito. Como que eu me valido? Quais são as minhas autocríticas? Não que a gente não deve se autocriticar. É importante. Claro, eu preciso fazer isso, né? Mas assim, eu estou esperando isso do outro ou eu mesma estou falando? Eu estou validando, que é o que você falou. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero, sei onde eu quero chegar. Sem precisar do outro, né? Então, um dos pilares é o autoconceito. O segundo é a autoimagem, valor que eu me atribuo quando eu olho no espelho. Sim. Quantas pessoas se olham no espelho ou pessoas que não conseguem se olhar no espelho, Lucy? Cara, porque tipo assim, gente... eu passo reto, porque a hora que eu vejo eu não gosto do que eu Quantas vejo. pessoas não tiram os espelhos da casa? Tem, Lucy, tem. Pior que tem mesmo. A gente sabe que tem. Tem. Isso é verdade. Não vou olhar para aquilo que está me fazendo mal. Eu já atendi uma pessoa que falava assim, minha mãe me falava que eu era muito feia quando eu era criança. E aí ela tem uma dificuldade de relacionamento afetivo, de relacionamento interpessoal no geral, porque ela se acha fora do padrão. Sim. E eu vou te falar uma coisa, ela é linda. Pois é, mas ela não enxerga mais. Ela não enxerga mais. Então, assim, o espelho para ela é muito difícil encarar. É difícil encarar o espelho. Então, essa voz que a gente fala, né, que vem ali, cara, você não, olha o seu nariz. Aí ela vai e faz um procedimento no nariz. Olha, mas você já tá com rugas. Ela vai e faz. E ela tá linda. Quantas pessoas a gente vê na mídia que acabaram se transformando de uma maneira não muito legal por conta desses padrões que são empregados, entendeu? E às vezes elas vão tomando uma forma, Lucy, porque como elas não se enxergam, uma forma totalmente diferente, tipo, que não é legal, né? E as pessoas falam, nossa, mas você ficou horrível, hein? Nossa, o que você fez foi uma droga. Sim. Agora você imagina como a pessoa fica. Qual é o outro pilar? O outro pilar é autorreforço. Quanto eu sou merecedor. Isso. E é importante a gente colocar, tudo que começa com auto refere-se à nossa responsabilidade. Isso. Então, a Lucy está falando autoconceito, autorreforço, entendeu? Então, quanto você se reforça? Tipo, eu tirei 5 na prova. Porra. Tá tudo bem? Tá tudo bem. 5? Eu fiz de tudo. Eu estudei, eu fiz o possível. Então, cara, parabéns. Né? Mas você não alcançou a nota. Não, pode deixar, eu vou alcançar de outra maneira. É o autorreforço, esse autorreconhecimento que a gente acaba tendo. Eu mereço estar lá. Eu mereço. Eu Isso. mereço. Então, assim, não é o outro que vai dizer você foi ruim, você não estudou o suficiente. Cara, você conhece a minha vida? Sim. Eu trabalho das 8 às 10 da noite, eu estudo 2 horas por dia. Eu tirei 5. Como diz a Betânia, você calçou os meus sapatos? Para saber o que eu passei? Você tem Joanete? O outro,
Autoeficácia, percepção das minhas qualidades. Isso é muito importante a gente trabalhar. E assim, é difícil trabalhar isso em terapia. Porque quando a gente trabalha as potencialidades das pessoas, obviamente, eu e você sabemos que a gente trabalha com evidência, certo? Sim. Então, é o que eu sempre digo para os meus pacientes. Se não há corpo, não há crime. Não há crime, gente. Ok? Mas eu acho, não acha. Cadê o corpo? Não tem crime. Você foi procurar? Você entendeu? Então, eu preciso ter uma evidência, entendeu? Então, a gente trabalha bastante com isso, Lu. Então, eu sempre ou escrevo, faço as pessoas escreverem, né? Quando as pessoas vão contando o que acontece, eu coloco, lembra aquele dia que você fez X, Y, Z? Então, o que é isso? Mas não é bom bastante. Eu falei, foi bom para aquele momento e é bom para você. E eu sempre falo, você não pode comparar o seu sucesso com o sucesso do outro. É teu, pertence a você. Você entendeu? Então, dê valor a isso. Isso é muito importante. Então, a gente trabalha com evidência. Se todas as pessoas têm tanto a parte boa quanto... eu sempre digo, o que seria do certo se antes não tivesse o errado? Todo mundo tropeça em alguma coisa, mas aprende com alguma coisa. Só que a pessoa com uma autoestima baixa, ela não foca naquilo que é bom dela, ela foca naquilo que é ruim. Que ela naquilo considera que falta, ruim. Né? Isso, que ela considera que é ruim. Porque, no fundo, não é. Porque é um aprendizado. Sim. Entendeu? E eu vou fechar com uma pergunta. Né? Autoestima existe sem autoconfiança? De forma alguma, Luci. Não, né? Não. Autoestima não existe sem autoconfiança. E eu acho que agora, nos próximos programas que a gente vai falar, a gente vai entender realmente como você tendo uma autoestima baixa, obviamente, com todo um leque de... As pessoas dizem fracasso. Eu não gosto de falar a palavra fracasso. Eu também. Me dá... eu não gosto, porque eu entendo que força é tônus, né? Muscular. Eu acho que emocionalmente a gente precisa ter um repertório mais direcionado, mais confiante. E, tipo, não adianta falar assim, você consegue, vamos lá, olha, pensamento positivo. Então, eu entendo que a pessoa precisa se conhecer, Luci, precisa entender quais são suas potencialidades, suas habilidades, quais são os seus limites. Sim. Então, autoestima todo mundo tem, só que precisa olhar e desenvolver, acolher, pegar no colo. Você entendeu? Porque é um direito de todos nós. E aí temos um programa, Luci, aí? Temos. Vamos finalizar. Vamos. Né, com autoestima. E o próximo, aguardem. Aguardem. É isso, gente. É isso. Obrigada, Lu. Obrigada a você. Pronto?